Oi, Galhardo, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo ótimo, estou te ouvindo. Prossiga. Vou começar pedindo para você contar para a gente quais foram as primeiras impressões que vocês ficaram desse grupo, né? A gente analisando aqui, na teoria, mesmo o Inter não sendo cabeça de chave, parece que ficou um pouco mais tranquilo do que para outros brasileiros e até em comparação com o grupo de vocês na última temporada, mas queria saber a tua análise, quais as impressões que vocês ficaram aí. Olha, eu tô sozinho no clube, né? Ainda não tive contato com ninguém, fiquei esperando para poder fazer a coletiva para vocês. Sabemos que tem o Olímpia, né? 3 vezes campeões da Libertadores. Tem o time de La Paz, né? Que além da altitude é o campeão boliviano, é o atual campeão. E o Deportivo Táchira, que é o time venezuelano que mais participou de Libertadores, né? Edições de Libertadores. Então, na prática, na teoria, dizem que é mais fácil, né, perante outros grupos, mas na hora que for para a prática é muito difícil, são clubes competitivos, tem a questão da altitude. A gente, quando você entra numa competição e você quer ser campeão, você não pode escolher adversário, independentemente da fase que você comece. E o objetivo do Inter é sempre entrar para disputar título, então se foi esse o nosso caminho para começar a ser trilhado no dia 21, é esse caminho que nós vamos trilhar e que possa ter um desfecho positivo. Galhardo, boa tarde. Você há pouco comentou a escolha do sorteio do Inter, né, na fase de grupos. Você já teve experiência na altitude? Você acha que realmente a altitude é capaz de interferir no resultado de uma partida? Olha, boa tarde, sim. Já joguei na altitude pelo Botafogo, já joguei pelo Vasco e de fato é diferente, a bola fica mais rápida. Cada fisiologista tem uma forma diferente de agir durante a altitude, né? E de fato, psicologicamente a gente já sai perdendo, né? Porque você já sabe que tem a diferença do ar e a questão da bola. Então, normalmente sempre você vai 2 dias antes para poder tentar treinar lá para ambientalizar. E tem gente que já gosta de ir o mais próximo do jogo possível para que dizem, né? Uns dizem que é bom ir antes para se ambientalizar, outros dizem que é melhor chegar mais perto do jogo para que não sinta tanto. Então, de fato, eu não estudei, eu não sei o que é melhor, mas eu tenho certeza que o Inter vai fazer o melhor para nós, dentro do que eles acham, mas, de fato, tem sim a diferença da bola. Quando você corre, você fica um pouco mais ofegante, até porque você tem menos ar, né, para você respirar, você está numa altitude maior. Então, acredito que sim, já joguei, mas isso não pode ser desculpa para nós, nenhum problema. Pelo contrário, tem que ser uma solução que nós temos que passar por cima. Tudo bem, Galhardo? Boa tarde. Eu queria abordar contigo essa mini pré-temporada que o Internacional está fazendo, né, por conta do espaçamento de jogos do Campeonato Gaúcho, vocês tendo a oportunidade de trabalhar com um pouco mais de sequência com o Miguel. Essa mini pré-temporada ela diminuiu um pouquinho, porque o jogo contra o Aimorelli foi antecipado, vocês vão perder aí 4 dias de treinamentos. Isso é bom jogar o quanto antes? Vocês queriam mais desses treinamentos que vocês estão tendo? E conta pra gente o que está sendo trabalhado aí no Internacional nesse período sem jogos. Olha, para mim, quanto mais tempo de preparação, melhor é, né? Então, eu preferia continuar treinando como era a primeira programação que foi nos passado. E, infelizmente, o nosso calendário, devido ao Covid, acaba tendo algumas alterações. Nós temos que nos adequar da melhor maneira possível. E, por outro lado, é bom porque a gente joga 7 dias antes de uma partida de Libertadores. Você consegue depois ter mais dias para poder pensar no jogo da Libertadores e evoluir em cima disso. Então, não acaba tendo 15 dias, né, um espaço de um jogo para o outro, acaba sendo um espaço de 10 dias, depois de 7 dias é um tempo de recuperação até bom, porque nós sabemos que depois que começar os jogos da Libertadores, a partir do dia 21 de abril, nós vamos direto, porque nosso desejo é chegar às semifinais, finais do Gauchão, e avançando de fase Libertadores, Copa do Brasil, e depois já na sequência começa o Brasileiro. Estamos treinando de tudo, né? De tudo um pouco, questão de tática, técnica, finalização. É muito pouco tempo para poder se trabalhar, né? Nós sabemos que o nosso calendário é muito apertado, ainda mais devido ao Covid, emendamos uma competição na outra, troca de treinador, né? Mudança, então ele tem um novo conceito, uma nova forma de pensar, de jogar,
E ele tem nos passado isso. Vocês já podem ter visto em alguns jogos que ele tem trabalhado muito a questão de saída de bola, posse de bola, é uma coisa que ele acredita bastante e que de fato tem dado certo, que aos poucos a gente vai começar a resumir isso em gols, em finalizações, porque ele tem cada dia mais avançado, né, para nós nesses quesitos. Boa tarde, Galhardo. Galhardo, o Inter é uma das grandes equipes da Libertadores pela história recente na competição, a competição mais difícil da América. Mas é notável que o Inter deu, talvez, uma das raras sortes num sorteio mais favorável. Tem as dificuldades de altitude, tem as surpresas do caminho, mas teriam equipes com uma maior tradição e com melhores momentos. Dito isso, o Inter é um dos favoritos para o grupo. Como fazer isso não se tornar um adversário numa classificação que pode ser mais facilitada? Todos os jogos em casa você tem que ser um bom mandante, né? Principalmente em jogos Libertadores, Copa do Brasil, que existe a questão do mata-mata, que são jogos classificatórios. Você tem que ser um ótimo mandante. Então, se você consegue ser um bom mandante e ter conseguir uma vitória fora, você fazendo aí 9 a 12 pontos em 4 jogos, significa que você está classificado em primeiro, praticamente, a não ser que seja um grupo muito apertado, que só 2 times, teoricamente, vencem. Então, na teoria, como eu disse, é sim um grupo mais fácil, mas e na prática? Nós sabemos que tem a questão da altitude e tem... são times de tradição, né? O Olímpia aí, tricampeão da Libertadores, a gente tem que respeitar e espero que consigamos fazer nossos jogos muito bem, que eu acho que isso vai nos dar amadurecimento durante as competições que nós vemos, e aí vale ressaltar o que a gente acabou fazendo no Brasileiro, né? Fizemos um baita competição durante em casa e conseguimos as vitórias fora e fez com que nós brigássemos até o final sobre o título. Boa tarde, Galhardo. Ainda sobre a Libertadores da América, como faz para segurar a ansiedade? Porque logo daqui a 2 semanas, uma semana, a gente não sabe ainda quando vai ser provavelmente o jogo do Internacional, a partir do dia 21. Como faz para segurar essa ansiedade? E ainda na pergunta do Thiago, os jogos em casa serão 3, mas o Inter não pode também se descuidar dos jogos fora de casa. Como fazer? Porque vai ser várias viagens, né? 3 viagens fora de casa, Venezuela, Paraguai e a Bolívia ainda com essa altitude. Mas, predominantemente, como manter a ansiedade e os jogos fora de casa, como fazê-los para vencer? Claro, fazer o gol, obviamente, mas como manter esse equilíbrio de jogos dentro e fora de casa na Libertadores da América? Olha, a questão da ansiedade no calendário que nós estamos vivendo, cancela jogos, remarca, adia, não dá para você ter uma noção, né? Eu gosto de trabalhar com o que é real. E, infelizmente, hoje o nosso calendário nós não podemos saber o que é real ou não. Nós tínhamos um jogo final de semana, antecipado para o meio de semana. Tem jogos marcados que tem que ser reagendados por vários motivos, e principalmente sabendo de uma Libertadores que envolve países, né? Então, já que tem país que pode se negar que nós entre lá para jogar, né, devido a um Covid, sabe que é sabido que nós fazemos na hora também o teste de Covid lá, pode dar algum problema. Então não tem ansiedade, eu acho que nós temos que trabalhar pensando no Aimoré primeiro, para depois pensar na Libertadores, quando tiver uma data definida, um local definido, contra que horas, aí sim a gente começa a pensar. Temos que pensar em casa e pensar fora. Vai começar a maratona, aquela loucura de jogos, onde final de semana você pega o Gauchão, no meio de semana a Libertadores, depois final de semana é o Brasileiro, no meio de semana a Copa do Brasil, e assim nós temos que seguir. Um time grande, que disputa grandes competições e que quer estar no topo, tem que se adequar dessa forma e ter um plantel muito forte, como o Inter vem fazendo durante alguns anos. Galhardo, boa tarde. Saiu a tabela agora da Libertadores, o Inter estreia fora de casa na altitude e depois joga 2 jogos em casa no primeiro turno. O que isso faz de diferença para vocês, né, este chaveamento da tabela do Internacional na Libertadores? Me pegou de surpresa agora, né, porque eu não estava sabendo disso. Pelo lado positivo, você fazer 2 jogos em casa, né, no primeiro turno. Se você consegue fazer 6, 7 pontos aí no primeiro turno, você consegue, no primeiro turno, jogos de ida, né, na primeira, você já consegue saltar bem, né, na tabela. Você vai estar ali com certeza entre primeiro e segundo lugar, e depois você faz o reverso, né, jogar 2 fora seguido para fechar em casa. Então, você tem que saber
jogar o jogo, entender a competição, entender seus adversários, até porque jogamos 2 jogos em casa, depois na virada já pegamos 2 fora, então é saber os pontos fracos do adversário para a gente poder explorar e os pontos fortes também para nós podermos nos cuidar, para que a gente consiga fazer grandes jogos e, obviamente, os grandes resultados. Boa tarde, Galhardo. Vocês estão com um treinador novo, metodologia nova, e quanto mais tempo para treinar é melhor, porque por vezes o conteúdo do Miguel Ángel Ramírez possa ser um pouco complexo para vocês em função dessa mudança aí de metodologia. E o quanto está sendo importante para vocês, por exemplo, essa semana cheia que vocês tiveram para treinar, e se em função disso, você dá para garantir que o Inter vai chegar na estreia da Libertadores melhor do que está hoje, com uma evolução maior do ponto que se encontra hoje? Olha, eu acho que dia após dia, quando você tem treinamento, a chance de você ter ganhos físicos, técnicos, táticos é maior, né? Nós acabamos tendo uma paralisação muito pequena de 10 dias, então você acaba não tendo tanta perda física, a não ser de jogadores que voltam de lesão, que tem menos tempo de treinamento, mas eu imagino que vai ter uma evolução dia após dia. São poucos jogos, né, que nós tivemos, ele tem trocado bastante, ele tem mudado, dado oportunidade para todos os jogadores, acho que nenhum de nós podemos reclamar quanto a isso, só que vai chegar no momento que ele vai ter que escolher os 11 dele, e obviamente vai ter uma equipe titular que ele vai treinar, não há mais, porque ele trabalha nós todos iguais, então não muda muito, né? Todo mundo que vai fazer o trabalho, independentemente do time ser titular ou reserva, quem vai começar jogando ou quem vai, ele trabalha igual. Então, imagino que a gente vai ter uma evolução sim, mas com entendimento de jogo, porque as peças, a maioria estão aqui, tivemos poucas contratações, então não mudou tanto, o que muda mesmo é o planejamento do treinador, do pensamento dele de nos impor, que isso demanda um pouco mais de tempo, para que ele consiga nos passar, e sempre que chega um treinador novo eu falo isso, dá o tempo para depois sim poder julgar ele, se é bom ou ruim o trabalho dele. Aproveitando justamente esse gancho, Galhardo, sobre a questão das contratações e principalmente as alterações que possam acontecer no time do Inter, e aproveitando também esse período de tempo de treinamentos, como é que tu tem visto o Carlos Palacios nos trabalhos, no entrosamento com os companheiros, durante as atividades com o Ramírez? O que ele pode agregar a mais nessa retomada do futebol ao time do Inter? Como é que tem sido também o entrosamento com esse jogador, Galhardo? Obrigado. Nada. Ele é um ótimo jogador, né? Não tem muito o que falar, são poucos minutos de jogada, ele é um jogador muito tímido, ele é muito, muito fechado, né, na dele, introvertido, assim, a gente tenta brincar com ele, mas é difícil você chegar de outro país, você fica mais na sua, até pela questão da língua, né, de poder comunicar e tudo mais. Então, tentamos ajudar ele de todas as formas, ele dentro de campo não precisa falar, né, ele tem nos ajudado bastante, assim, nos treinamentos, acho que ele tem muito para evoluir ainda, para nos ajudar, tanto fisicamente, quanto técnico, tático, e aos poucos, ele vai se encaixando no pensamento de trabalho, e com esse tempo agora maior de trabalho, ele já tem conseguido entender ainda mais a metodologia do professor, e encaixando com a gente, vai se abrindo um pouco mais, entendendo, facilitando com que não só a questão profissional, né, de trabalho, mas acho que a questão fora de campo também, né, da gente poder conversar, brincar, facilite ainda mais para ele poder se sentir à vontade e se sentir de fato em casa. Eu sei, só que só já fiz Só um pouquinho. Oi, Galhardo. Desculpa, tive uma queda aqui, peço desculpas. Você há pouco falava... Valeu, obrigado. Você há pouco falava ali sobre a questão do trabalho novo, né, do contato com o novo treinador. Eu te pergunto o seguinte,
Quando as mudanças elas são várias, e isso vem acontecendo, é natural, o técnico vem fazendo testes na equipe. Você, por exemplo, em 2020, foi uma das principais peças do time do Internacional. Para 2021, essas alterações acabam trazendo dúvidas na cabeça dos jogadores, entre vocês, de quem vai ser o titular na temporada ou não. Muito se fala que é preciso ter paciência do torcedor, da imprensa, mas o jogador também, ele precisa ter esse entendimento e essa paciência de um trabalho novo que está começando? Sem dúvida nenhuma. Todos nós temos que ter paciência, até porque cada treinador tem a sua forma de pensar e de jogar. Muda o esquema tático, muda as ideias de iniciar a questão de jogo. Eu já trabalhei com vários treinadores, com todos totalmente diferentes. Talvez 2 muito próximos com os mesmos pensamentos de trabalho, que foi o Cudê e o Maurício Barbieri, mas o resto é totalmente diferente aquém do que os demais eu peguei. Então, com ele não é diferente, óbvio que todos os jogadores têm sua dúvida, até porque é um começo de temporada com um novo treinador, com novos pensamentos e planejamentos. E nós temos que ter paciência, temos que respeitar e trabalhar, para que quando tiver a oportunidade, que nós todos estamos tendo, não vier reclamar que não soube aproveitar. Então tem que estar preparado, até porque você joga numa grande equipe que é o Internacional, você tem que estar sempre preparado, sempre à disposição para poder dar o seu melhor, independentemente se vai jogar 45 ou 90 minutos. Ô Galhardo, olhando assim o grupo do Internacional, a priori, claro, o Olímpia é o principal adversário dessa fase de grupos. O ano passado, o Inter acabou se classificando em segundo no grupo e sofreu consequência, acabou no caminho aí pegando um gigante do futebol sul-americano e acabou sendo eliminado. Que aprendizados vocês trazem dessa Libertadores do ano passado para entender que o Inter precisa se classificar em primeiro ou tem que se classificar em primeiro, as facilidades que isso impõe, se classificar em primeiro no grupo? Quais são os principais aprendizados da Libertadores do ano passado? E você vê assim como uma certa obrigação classificar em primeiro no grupo? Pelo gigante que nós somos, né? O Inter é muito grande, então toda competição você tem que pensar em ser primeiro. E essa responsabilidade tem que ser toda nossa. Nós jogadores sabemos disso, a diretoria, a comissão. Quando você entra para jogar qualquer torneio, você tem que trazer essa responsabilidade para nós. Então sim, nós queremos classificar em primeiro, sabemos da importância que é. Não vai te dar garantia nenhuma de fugir de um gigante, porque pode acontecer, como nós classificamos ano passado em segundo e pegamos o Boca. Pode ser que o Boca classifique em segundo por qualquer motivo e a gente pega o Boca novamente. O que vai mudar é só a ordem dos confrontos. O primeiro jogo lá, o segundo aqui. Então, como eu disse, se você quer ser campeão, você não pode escolher adversário, não pode escolher mando de campo, mas é sabido que jogar o segundo jogo em casa é muito melhor, te dá uma vantagem, de poder explorar, de poder atacar, de ser mais ousado, dependendo do primeiro resultado. Então, de fato, sim, nós vamos ter 3 duros adversários, pela altitude, pelo respeito que é o Táchira por ser o time que mais participou de Libertadores de lá, e o Olímpia por ter a história que tem, mesmo que ainda um pouco passada, mas é um time que sempre está nas Libertadores e sempre causa perigo. Me lembro 2013, se eu não me engano, a última vez que na final, contra o Atlético Mineiro. Pois é, Thiago Galhardo, uma nova Libertadores do caminho do Inter, um fato muito importante. Pela segunda vez na história, é a terceira Libertadores que o Colorado vai jogar. O Inter estreou lá em 76. É mais um feito relevante do atual elenco de jogadores, mas a estreia na altitude. Eu lembro bem que o Inter jogou lá em La Paz em 2012, e quando chegou no aeroporto, que é em El Alto, algumas pessoas da delegação concederam, estavam acompanhando, passaram mal, vamos sair do avião. Diz que o aeroporto é bem mais alto que La Paz, mas esse ano o jogo será na cidade do aeroporto, 400 metros mais ou menos acima de La Paz. É praticamente quando jogar lá naquela altura. Muita concentração, toda a preparação, claro, para Tá, desculpa porque ficou ruim o áudio aqui. Olha, a altitude é sempre um problema. Eu já joguei lá 2 vezes, né? Nós vemos alguns times jogar lá e sofrer bastante a questão física, mas como eu disse, não pode ser uma desculpa para nós. Nós temos que entender cada partida, o que se passa,
E é isso que nós vamos fazer a melhor estratégia. O professor vai pensar na melhor estratégia para poder ir lá fazer o nosso jogo. Ele tem o pensamento de jogar igual dentro e fora de casa, só que lá tem um algo a mais, né, que é essa questão do física, né, que tem muitos jogadores que passam de fato mal lá, e já vi jogos ainda quando eu era criança, né, que agora eu já estou me sentindo até um pouco mais velho, de jogadores no oxigênio, no cilindro. Então, tenho certeza que a fisiologia aqui do clube vai fazer de tudo para que possa dar o respaldo necessário para nós. Conseguimos ir lá fazer um grande jogo. E o Inter está terceiro, espero que ano que vem a quarta, quinta, porque é um clube muito grande. Então tem que estar sempre na Libertadores, disputando essa competição que é considerada a mais importante da América do Sul, uma das mais importantes do mundo. E onde o Inter recentemente tem um bicampeonato aí lindo e sendo campeão do mundo em 2006, que a história todos sabem.